Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, os falsos testemunhos de conversão ao protestantismo são muito evidentes. Frequentemente eu encontrava evangélicos que diziam ter sido católicos, mas quando se questionava sobre a sua participação real na Igreja Católica, eu percebia que na verdade nunca tinham sido católicos, nunca tinham assumido nenhum compromisso com a Igreja Católica antes de se tornarem protestantes. A grande maioria era no máximo pessoas que tinham sido batizados na Igreja Católica e nunca mais tinham voltado, a não ser eventualmente para um velório ou um casamento, por exemplo. Eram pessoas que não tinham o mínimo conhecimento da fé católica, muito menos de engajamento e participação na comunidade católica. Nesse vídeo, nós podemos ver muito bem como acontecem esses falsos testemunhos de ex-católicos. Protestante, às vezes ele vem com falso testemunho, né, com o intuito de atacar a fé católica. Eu encontro um casal, o casal chegou e começou a falar que era católica, a mulher falando, não, porque eu era católica também. E hoje eu sou evangélica, eu sou da igreja pentecostal, sétima trombeta do leão. Graças a Deus, Deus me tirou dessa enganação, dessa religião. Eu usava uma venda aqui que me enganava, eu tirei a venda. Aí hoje eu fiquei olhando assim, tá. A senhora era católica, a senhora e o seu esposo, eu era católica. Mas hoje eu estou me liberta. Em nome de Jesus. Eu falei, é mesmo, minha senhora? Jesus me libertou. Então, minha senhora, qual era a pastoral que a senhora fazia parte na Igreja Católica quando a senhora era católica? Pastoral? Como assim, pastoral? A pastoral lá daí que a senhora fazia parte, que a senhora ajudava. Qual era o nome da paróquia lá que a senhora era, quando a senhora era católica? Paróquia? O que é paróquia? Paróquia, é igreja católica. Qual era o nome dos párocos lá? Né? Qual eram os padres que a senhora conhecia? Não, que eu vou procurar eles para conversar com eles. Não, padre, pároco... Não, eu era católica, Não, eu tô perguntando qual era o nome da igreja que a senhora fazia parte, que a senhora pagava dízimo, que a senhora participava da pastoral. A senhora encheu a boca e falou que era católica. Católica da onde? Porque eu moro aqui na região, vou ver qual era a paróquia que a senhora frequentava, pagava dízimo. Eu rezava em casa com meu marido, né, amor? Todo dia antes de dormir, eu fazia o sinal da cruz e ia dormir. Mas a gente não frequentava a igreja católica. Tá. Agora que eu tô entendendo que tirou venda da enganação. Jesus libertou da enganação. Agora que eu tô entendendo. Minha filha, você não era católica nada. Para de mentir, Jesus não te libertou de nada. Fala a verdade, eu não tinha religião, eu me encontrei na pentecostal da lambida, da sete trombeta. É mais bonito do que a senhora querer mentir pra mim. Querer enganar, pelo amor de Deus, ela ficou sem graça. Mas para ser católico não precisa ir na igreja, não precisa não. É só ficar em casa e depois falar besteira quando for para uma igreja protestante. Ela ficou me olhando, tá bom, né? Piá do céu, Piá! Eu quero compartilhar com vocês algumas denúncias de como muitas igrejas protestantes lidam com abusos e imoralidade. Lembram desse pastor aqui? Eu disse que existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada porque ela deu lugar. A denúncia de hoje não é sobre ele, é sobre a igreja onde ele trabalha. A Igreja Tabernáculo da Fé em Goiânia trabalhava um pastor muito antigo, Joaquim Gonçalves da Silva, que tinha muita autoridade e muito respeito dos fiéis. E qual não foi o espanto quando, em julho de 2021, o pastor Joaquim, de 85 anos, foi denunciado por 5 mulheres por abuso.
incluindo uma menor de 17 anos. E todas elas contaram o mesmo modus operandi que eu falo em todas as denúncias aqui. Elas estavam em uma situação psicologicamente vulnerável, foram buscar o conselho do pastor e ele se aproveitou da situação. Essa é a história que elas contaram. E diante das denúncias aconteceu o que também acontece em todas as histórias. A defesa do pastor Joaquim disse que todas as denúncias eram um complô para tirar ele da liderança da igreja. Depois de todos esses anos, acontece que pouquíssimo tempo depois das denúncias, o pastor Joaquim veio a falecer de Covid. E aí, tudo isso foi arquivado. Mas calma que a história não acaba aí. 3 anos depois da morte do pastor Joaquim, em 2024, temos o pastor Jonas, que a gente viu no começo do vídeo, fazendo essa fala absurda, dizendo que algumas crianças são culpadas pelo seu abuso. E aí, depois que esse vídeo viralizou, além de toda a sociedade ficar indignada, acontece outra surpresa. Aparecem mais denúncias de abuso dentro da Igreja Tabernáculo da Fé de Goiânia. Agora, não especificamente falando o nome de algum pastor. Bom, a igreja, no meio dessa polêmica toda, soltou uma nota que disse que dentro da igreja combate-se veementemente qualquer forma de abuso contra as crianças. E que, segundo as escrituras, aqueles que falam e fazem o bem são perseguidos. Mas espero que eu vou acabar esse vídeo de um jeito um pouco menos pior. No final de 2024, a igreja, os advogados do pastor Joaquim, que faleceu lá em 2021, e mais um pastor foram condenados a pagar 10 mil reais para um fiel da igreja que teve o seu rosto e o seu nome expostos em um culto presencial e online, com o objetivo de repreendê-lo porque ele foi testemunha lá no caso do pastor Joaquim em 2021. Infelizmente, essa foi a única investigação que deu prosseguimento nesse caso todo, mas a gente sabe que o universo se encarrega do resto, não é mesmo? Quem vai ser o próximo? E agora vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acabei de me arrumar, estou saindo do trabalho, mas antes de ir trabalhar, eu vou te dar 3 motivos do porquê eu saí da igreja protestante e hoje eu sou católica. Então, vamos lá. Eu anotei os 3, né, pra mim poder não esquecer nenhum. Primeiro, a unidade da igreja católica. No início da minha conversão, eu comecei a entender que um só espírito não podia inspirar diferentes interpretações tão distintas da Bíblia, né? Como a gente pode ver na doutrina protestante, existem diversas vertentes e cada uma tem uma doutrina diferente e cada um segue a Bíblia como convém, como eles interpretam e julgam que seja correto. Então, na Igreja Católica, onde eu vá, a missa é a mesma, a doutrina é a mesma e nós vivemos uma unidade. Segundo motivo, compreender que o purgatório... Minha dicção tá horrível. Compreender que o purgatório não é um lugar pós-morte onde as pessoas se arrependem dos seus pecados, mas é um lugar onde as almas vão para purificar dos pecados cometidos na terra. Então, quando a gente comete um pecado, esse pecado gera uma mancha na nossa alma e essa mancha, ela precisa, mesmo que a gente se confesse, ela precisa ser limpa. Nós não podemos sujos da terra, dos pecados, da humanidade e habitar diretamente com Deus. Então, o purgatório é esse lugar onde as almas vão e passam por essa purificação. É muito mais profundo do que eu posso explicar aqui, mas, bom, em resumo, é isso. E terceiro motivo, compreender os sacramentos, em especial o sacramento da Eucaristia. Na Igreja Protestante, a Santa Ceia é só uma simbologia, né, do que Jesus pediu. Só que quando ele está reunido com seus discípulos para a última ceia, ele fala: façam isso em memória de mim. Ele fala também que devemos comer o seu corpo e beber o seu sangue para ter, né, a vida eterna. Eu vou colocar os versículos certinhos aqui escritos, que eu não vou lembrar de cabeça. Mas na igreja evangélica a gente pode ver que eles fazem isso somente como uma simbologia, mas na igreja católica nós vivemos isso, cremos que ali é o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente. É um memorial. Nós voltamos naquele momento exatamente em que Jesus está instituindo a Eucaristia e nós vivemos novamente esse momento com Ele. Bom, é isso. Eu gravei isso bem rápido.
Eu tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo, mas eu não tava conseguindo. Finalmente consegui. E eu vou terminar de me arrumar pra ir trabalhar. Beijo! Lembrando que esse vídeo que eu gravei é apenas os motivos que eu entendi na minha conversão ao catolicismo. Então, pra você que é protestante, tá tudo maravilhoso. Continue seguindo a Jesus Cristo. Mas se você quiser e sentiu de estudar sobre esses motivos que eu expliquei e até se aprofundar mais no catolicismo, sinta-se à vontade também, porque você estudar não vai estar ferindo a sua fé. Então, é isso. Beijo! Que com essas palavras você possa ter um dia abençoado, um dia repleto da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo.